imersão, e o palestrante levantou a mão e ele perguntou assim: quem ama incondicionalmente os seus filhos? Eu, na hora, haha. Todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo levanta. Essa. Eu até perguntei aqui no lapidação, foi engraçado, todo mundo levanta a mão. E a verdade é que a gente não ama incondicionalmente as pessoas, porque a gente coloca um monte de condição pra ser amado. Eu coloco um monte de condição pra ficar feliz, sobre comportamento, sobre expectativa nos meus filhos. Eu não amo incondicionalmente o meu marido. Eu amo uma grande parte dele, mas tem coisas que ele faz, que ele gosta, que eu não gosto, que eu não amo. Ele ama um monte de esporte que eu não amo. E aí você pensa assim, como é que eu convivo com isso? E o que eu quero deixar pra vocês, principalmente nesse podcast de hoje, que eu preciso que vocês entendam isso, é que o amor incondicional, que é a fórmula mágica para você ser uma pessoa extremamente mais leve, para você tirar suas cascas, para você saber viver essa vida. Você conseguir passar, porque a gente sabe que a vida em si é uma vida que requer sacrifícios, desafios, então já é complicadinha. A gente ainda complica ela um pouco mais. Por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. A gente gosta de julgar o outro com os nossos óculos. Eu falei um pouco disso pra vocês no episódio anterior, sobre o fato de eu querer, por exemplo, passar pra Bela o que eu acho que é certo pra mim. Mas isso é o que deu certo pra mim, na minha história, no que é Fabiana, no que é o meu tempero, do que é os meus sonhos, do que são as minhas crenças. Uma das maiores dificuldades que eu tive, vocês ouviram isso no podcast que o Caio estava aqui, que eu falei que a vida pra mim melhorou muito quando eu comecei a entender que como eu enxergava o mundo. Se a pessoa não era produtiva que nem eu, era como se fosse um mundo binário. Ela não servia. Ou ela serve ou ela não serve. Ou ela é igual a mim, ou ela não é igual a mim. Não serve. Eu não conseguia entender que podia ter graus e que existe espaço para todas essas pessoas, no cada grau que a pessoa tem no mundo. Eu dei um exemplo. Cara, pensa assim. Eu sou uma pessoa muito executora. Muito executora. E, por um outro lado, eu tenho uma característica, eu sou muito flexível. Eu tenho muita flexibilidade. Então, eu não tenho dificuldade de mudar a rota. Então, a minha tomada de decisão ela é muito rápida. Eu não sou uma pessoa que eu analiso muito os fatos. Então, eu preciso fazer, eu vou lá, eu vou fazer, rápido, pum! E você fala assim, Fabi, mas isso não der certo, não tem problema. Eu jogo do lado da flexibilidade a mudança de rota, a mudança de caminho. Eu vou por aí. Ó, eu tomei a decisão, não deu certo, eu vou por ali, eu vou ajustando a rota. Só que tem pessoas que, por um outro lado, elas precisam analisar, elas precisam saber onde elas vão pensar, o que elas vão fazer. Se existissem só pessoas analíticas no mundo, todo mundo seria basicamente procrastinador. Seriam poucas as coisas que seriam feitas. Mas se só existisse executores no mundo, a tendência é que ia dar muito ruim as coisas, que as pessoas iam talvez surtar, se todo mundo toda vez agir, não teria prudência, não teria, sabe, bom senso, cada um sairia fazendo as suas coisas sem ter um mínimo de capacidade analítica. Então, quando eu me dei conta que existe lugar para essas pessoas e que tá tudo bem quando ela é diferente de mim, eu comecei a executar o raio do amor incondicional. E eu percebi o quanto isso facilitou muito a minha convivência, como facilitou diminuir minha arrogância, a minha prepotência, aumentou a minha humildade, por consequência, aumentou a minha autoestima. A gente falou de autoestima já aqui. Se vocês não assistiram, volta alguns episódios que a gente falou bastante sobre como aumentar a autoestima, ela também aumenta essa questão da humildade, de outros comportamentos ou até de emoções que jogam muito mais a nosso favor. Por quê, Fabi? Porque, sabe o que eu descobri? Olha que coisa linda. Amar incondicionalmente não significa que eu preciso concordar com 100% de uma pessoa, porque as pessoas têm defeito, elas têm preferências diferentes, elas têm pensamentos diferentes, elas gostam de coisas diferentes, elas buscam caminhos diferentes, elas têm personalidades diferentes. Eu posso amar o que faz sentido pra mim. Às vezes eu posso amar 20% de uma pessoa. E os outros 80% eu respeito. Eu simplesmente respeito porque isso é a história dela. Isso é a vida dela. Isso faz parte da experiência dela. Uma vez isso faz tempo, eu contei isso no Lapidação também, que eu tava assistindo uma série e uma mulher me escreveu e ela falou assim,
Tava assistindo Lucifer, tem no Netflix. Eu acho um absurdo você estar assistindo uma série como essa. Eu vou parar de te seguir agora. O que significa que tudo e qualquer coisa que eu podia agregar na vida dela, aquele talvez 1% que a gente não tinha de congruência da forma como a gente pensa, ou talvez do que a gente estava buscando, ela não era capaz de respeitar o meu ponto de vista ou uma preferência minha. Então ela conseguiu anular todo e qualquer outro sentimento de amor, de admiração por conta de 1% pela falta de respeito sobre a minha essência. Vocês entendem o que eu tô falando? Agora parem para refletir o quanto de briga, o quanto de desentendimento, o quanto de gasto de energia vocês não têm na vida de vocês pelo fato de você ficar querendo fazer com que a outra pessoa ela seja exatamente como você quer que ela seja, que seja igual você, uma cópia sua. Se você fala fino, uma pessoa fala grosso, não presta. Então tem pessoas que, não vou fazer tal coisa porque a pessoa fala fino. E daí? É o jeito que a pessoa fala. Você não consegue ter maturidade. Eu falo isso porque a minha voz eu não acho que é das melhores. Então você tá aí julgando minha voz? Respeita a minha voz, gente. Dá um jeito. Respeita a minha voz, entende? No sentido, eu tenho tantas outras coisas, você pode amar minhas outras coisas. E o que você não ama em mim, você apenas respeita. Se a sua voz é incrível, ótimo. Ótimo pra você. Mantenha aí sua voz. Agora pensa na quantidade de energia que você desprende, não só, eu tô brincando da voz, mas com familiares, no trabalho, na internet, gente. Vamos falar de internet, que precisa ser falado de internet. O povo, o dedinho come solto, pra pessoa criticar. A primeira coisa que ela precisa fazer é criticar. Esses dias eu postei uma foto do livro que eu tava lendo, a pessoa nem leu o livro. Olha isso, eu peguei um trecho do livro, a pessoa começou a argumentar sobre o trecho do livro, que aquilo não tava certo. Aí eu falei, cara, tudo que ela tava reclamando, argumentando, ele falou no livro, mas ele falou no episódio, no capítulo seguinte, que eu não tirei print, mas tá lá. Mas as pessoas, a primeira coisa que elas querem discordar, porque tem um ponto de vista diferente, porque tem uma informação diferente, porque foi falado de forma diferente. Cara, haja energia pra conseguir viver desse jeito. Às vezes as pessoas perguntam assim, Fabi, como é que você tem tanta energia pra fazer as coisas? É porque eu aprendi a gastar minha energia com as coisas certas, gente. Antes, eu não tinha a energia que eu tenho hoje. Basicamente, o que eu mudei? Eu aprendi a canalizar. Antes eu investia muita energia julgando, criticando, sempre achando um defeito, reclamando dos outros. Cara, é uma areia movediça. É uma areia movediça. Então, começa a canalizar essa mesma energia que você usa para julgar os outros, para simplesmente só respeitar. Não significa que você concorda, não significa que você vai fazer na sua vida, não significa que você é conivente, mas significa que você entende, preste atenção, que o outro é o outro, que ele é uma pessoa, que uma pessoa está em desenvolvimento, não importa se a pessoa é a maior autoridade do mundo para você na sua vida, se é a pessoa que você mais admira no mundo, raios, ela é uma pessoa, ela tem defeitos, ela precisa aprender, ela precisa desenvolver, assim como você, às vezes tá aí metendo pau no teu chefe, cara, ele é ser humano, ele erra, e aí, o que faz a gente continuar convivendo com uma pessoa, e isso é um ponto importante, é quando a parte que você ama, ela é maior do que a parte que você respeita. Sabe por quê? Porque isso significa que existe mais sinergia. Existe muito mais sinergia de valores, de missão, de visão. É isso que me faz me manter perto de pessoas. Tem pessoas que fazem parte do meu convívio, para quem não tá vendo, tá ouvindo, eu falei convívio entre aspas, porque às vezes eu sou obrigada a conviver. Às vezes faz parte de um trabalho, às vezes faz parte de um... Normalmente é de trabalho, né? Que a gente tem uma obrigação e às vezes eu preciso conviver. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou largar tudo, eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu só paro de gastar energia. E mais do que isso, eu paro de me preocupar de tentar mudar a pessoa ou julgar a pessoa. E mais do que isso, eu já entendi que aquela pessoa, a gente tem mais desarmonia do que harmonia.
Eu deixo ela lá, com os problemas dela lá, fica lá, ó, fica lá no seu cantinho, eu fico no meu cantinho, a nossa energia não se mistura. Lembra do nosso círculo que eu falei no último podcast? Não entra no meu círculo, você entendeu? Você fica com as tuas crenças, com os teus problemas aí, você fica quietinho, fica quietinho aqui, tá tudo certo. Às vezes a gente não é trabalho, às vezes é parente. Você tem que encontrar. E que você não se identifica. Você menos se identifica do que... Tem mais coisas que geram conflito do que coisas que geram um mínimo de congruência, de sinergia. O que você faz? Você se faz de louco. Eu falo, essa frase, amores, é a frase que salva pessoas da insanidade. Eu falo que é a frase que me mantém sã, né? Às vezes eu me faço de louca. Eu vejo que a pessoa tá lá, que não tá legal. Eu não faria desse jeito. Eu não agiria desse jeito. Eu não pensaria desse jeito. Ótimo. Eu, Fabi. Ela é ela. Ela tem as crenças dela. Ela tem a história dela. Ela está passando pelas dificuldades dela. Para de gastar energia com o raio do outro. Para de gastar sua energia julgando o outro. Foca a tua energia em algo que você controla, que você influencia. Fabi, o que você influencia nessa questão? Em ser a minha melhor versão, de buscar autoconhecimento, de buscar evoluir. E de, através dos meus resultados, seja através de uma pessoa que, como eu, que melhorei a minha paciência, que melhorei algumas outras coisas na minha vida, que melhorei a minha energia, que melhorei a minha disposição, que melhorei a minha felicidade. Através de quem eu sou, eu inspiro os outros. Não é através do meu julgamento, do meu apontamento de dedo e de gastar a minha energia para tentar fazer essa mudança. A gente não tem o poder de mudar os outros. Mas a gente tem o poder de inspirar os outros. Agora começa a refletir a quantidade de energia que você perde jogando toda essa saliva ácida por aí, ó. Da sua mente ácida por aí, o tempo inteiro julgando os outros porque você acha que você é melhor. Você julga porque os outros erram de uma forma diferente da que você erra, porque você também erra. Eu erro. E eu julgava os outros quando os outros erravam. Até eu perceber olha que loucura, até eu perceber que eu também errava. É óbvio que eu também erro, todo mundo erra. Mas a gente gosta de julgar os outros quando os outros erram de uma forma diferente de nós. E hoje na internet, como eu tava falando, isso virou terra de ninguém, porque você acha que você tem o direito de sair julgando os outros porque eles têm preferências diferentes da sua. Anotem isso, a gente não precisa amar todo mundo 100%. A diferença a gente respeita. E quando a gente mais respeita do que a gente ama, a gente mantém a pessoa distante. Simples assim, gente. Vou falar pra vocês, vai sobrar energia. Vai sobrar energia só pra coisa boa, confia.